Este programa é patrocinado por ESC Online, é o outro campeonato. Boa tarde, seja muito bem-vindo a Record na Hora. O Sporting está prestes a ser afastado da Liga dos Campeões. Os Leões, depois de terem perdido por 3-0 na primeira mão em Alvalade, neste momento estão empatados a 0 no Signal Iduna Park. Eu recordo que o Borussia Dortmund, na segunda parte, já falhou por Guirassy. Uma grande penalidade. O jogo aproxima-se do final, está no período de descontos. Lembro que foram 3 os minutos que foram dados e acabou de terminar a partida a apito final. O Borussia Dortmund segue em frente, segue para os oitavos de final. O Sporting é eliminado da prova. A equipa de Rui Borges, o campeão nacional em título, acaba por ser afastado da Liga dos Campeões, a brilhar nesta partida na Alemanha, a defender o penal. O Dortmund volta a estar perto do gol. Reina atira ao poste. Fora de jogo. Posição irregular prontamente assinalada. E com esta eliminação eu passo à conversa com os nossos convidados. Comigo tenho a companhia de Bernardo Ribeiro, Sérgio Gritinas e também Vítor Pinto. Bernardo, vou começar por ti. Isto é um pouco uma crónica de uma eliminação anunciada. Sim, evidente que sim, mas na verdade acaba por ser aquele pontinho de honra que o Sporting consegue com uma equipa cada vez mais depauperada por lesões, e hoje isso foi mais ou menos evidente, principalmente na zona do meio campo, onde o Sporting, mais coisa menos coisa, quase que já não tem equipa. Mas a verdade é que o Sporting, pelo menos não limpando a imagem, obviamente, do 3-0 e a eliminação sendo confirmada, a verdade é que, voltando ao seu sistema de jogo antigo, consegue um jogo relativamente equilibrado, apesar das muitas oportunidades do Dortmund, mas Rui Silva, pronto, também faz uma boa exibição numa equipa que acaba recheada de miúdos, ainda claramente sem pedalada para estas andanças. Aliás, alguns que ainda nem sequer tinham estado na primeira equipa de Sporting, mas digamos que é uma espécie de mal menor este empate. Concordas com esta ideia, Sérgio? É um mal menor. Esperavas, entre aspas, pior atendendo àquilo que se passou na primeira mão em Alvalade? Boa noite. Eu espero não ser mal interpretado com isto que vou dizer, mas acho que é uma saída airosa para o Sporting da Liga dos Campeões. O Sporting estava eliminado antes de o estar, depois de perder 3-0 em casa. Era uma missão quase impossível, não é? Eu acho que acho que ninguém acreditava que fosse possível ao Sporting passar, nem Rui Borges acreditava nisso, obviamente. Sim. É uma equipa muito afetada com lesões, muitas baixas. Rui Borges arriscou de alguma forma ao deixar Gyökeres e Trincão de fora deste jogo, porque se calhar muita gente temia que o Sporting pudesse ser cilindrado hoje em Dortmund, perante um adversário que estava confortável. É verdade que não é um adversário a fazer uma grande época internamente, mas tem feito uma boa Liga dos Campeões, e é uma equipa alemã, que são aquelas equipas que normalmente não tiram o pé do acelerador. E eu acho que o Sporting acaba por ser muito competente a defender durante grande parte do jogo. Muito boa exibição de Rui Silva, é verdade, mas não só, porque o Dortmund não conseguiu quase nunca entrar no bloco defensivo do Sporting. A parte das defesas do Rui Silva, as boas defesas do Rui Silva, e o penalti é a melhor de todas, mas foram armados fora da área, o que mostra que o Sporting acabou por defender bem ali no último terço, na zona mais recuada. E depois, na parte final, até fica a sensação de que o Sporting podia ter conseguido um pouco mais do jogo. Consegue esticar na frente, consegue ter alguns remates com algum perigo, tem algumas situações ali à volta da área do Dortmund, e portanto é uma exibição que eu acho que é muito positiva, olhando só para o jogo de hoje. É uma exibição positiva do Sporting, mas claro que não me faz esquecer a desgraça que foi o jogo, em particular a segunda parte também, a primeira parte do jogo em Portugal. Acho que o Sporting esteve bem até,
A segunda parte foi uma desgraça para o Sporting e No fundo, a se este fosse, nível. se fosse a primeira volta, era um Se fosse a grande primeira mão, era um grande resultado. resultado, sim. Não sei Claro se o que as jogo seria circunstâncias assim. do jogo Claro, são diferentes. naturalmente. A forma como o Dortmund jogaria Sim. seria diferente também. Obviamente. Mas é claramente um jogo em que eu acho que o Sporting empata na Alemanha, quer dizer, não empata em casa do vice-campeão europeu da época passada. Não podemos olhar para isto como um mau preciso resultado. lembrar isso, sim. É um bom resultado só por si. Claro que no contexto atual é uma eliminação para o Sporting. Que eu acho que para o Sporting, para o Rui Borges, a boa notícia é que é uma eliminação que eu acho que não deixa marcas. No sentido de que uma eliminação como um resultado pesado hoje podia deixar marcas mentais. E eu acho que este resultado é positivo e acho que acaba por manter a equipa, se calhar, otimista para o que aí vem. Fica claro. Bernardo, olhando para este Sporting, fustigado por lesões, a gestão que tem vindo a ser feita, é legítimo perguntar se o Sporting nesta fase assim era material de Liga dos Campeões? Não, Nesta fase, pelo menos. vamos ser muito claros. Com a equipa que hoje acaba o jogo em Dortmund, claro que não. Isso é mais ou menos evidente e não há nesta frase nenhuma falta de respeito pelos jovens que Uma observação entraram. concreta. Tem a ver, eu há bocado utilizei o termo pedalada, sendo o pelourucho, mas é um bocadinho mesmo isso, ou seja, o Sporting, como o Sérgio disse muito bem, o Sporting do ponto de vista tático esteve bem, o Sporting não defendeu nada mal, os lances mais vistosos do Rui Silva são de facto lances de fora da área ou mesmo na quina da área. Portanto, isso mostra que em termos de jogo interior o Sporting foi competente ao travar o Dortmund. Agora, depois a manta não deu para esticar, a não ser, lá está, agora no final do jogo, onde o Sporting parecia até vir poder dar um ar da sua graça, e isto, juntando tu às lesões todas, o facto de Gyökeres e Trincão terem ficado não seguiram viagem em para a Lisboa. Alemanha. Mas a questão aqui é, eu acho que na cabeça do Rui Borges está, parece-me, quero acreditar nisso, a concentração na Liga, porque a cada jogo que passa cai mais um ananás, não é? A árvore qualquer dia fica sem frutos. Sim. E isso, eu acho que esse é mesmo o grande perigo. Eu não sei, parece-me que há um dos médios, parece-me que sai por poupança, a bem de Rui Borges. Espero que o João Simões seja só uma dor por causa daquele pôr mal o pé e que não venha daí nenhuma coisa como aconteceu ao Bragança, não é? Porque o que aconteceu ao Manu, o que aconteceu ao Bá, o que aconteceu ao Bragança São infortúnios, são autênticos pesadelos para os jogadores. Lesões que afastam um jogador 8, 9 meses do campo são a pior coisa que lhes pode acontecer. E isto já nem é a equipa, porque isto são jogadores que já não jogarem mais esta época. Eles não jogam mais esta época e não jogam os primeiros meses da próxima. Portanto, eu acho que o Rui Borges neste momento estará quase de certeza muito pouco preocupado com esta eliminação. Também porque, como disse o Sérgio, não é uma eliminação. Mas lá ver uma coisa, o Sporting perdeu 3-0 em casa. Tinha hoje perdido mais 3-0, isto fazia um bolo de 6 e o Sporting tinha sido completamente aniquilado. Isso era como é que se diz, um papel que era difícil a Rui Borges poder assinar no final. E assim não, na verdade, o Sporting ir à Alemanha e empatar, se calhar até Ruben Amorim, se calhar não aconteceu assim tantas vezes na história do Sporting. Portanto, quer dizer, nada mal do ponto de vista, até porque se olhares para esta equipa, voltando a um sistema que conhece bem, conseguiu reencontrar-se com peças que tu não estás à espera de, neste momento, de ver no 11, não é? Gaio, Biel, e não estou a falar dos miúdos que entraram, que já foi uma clara necessidade de refrescar e até de poupar, como por exemplo no caso de Yuri. Muito bem, chama agora à conversa Vítor Pinto. Vítor, que notas é que tu retiras deste jogo e da saída do Sporting da Liga dos Campeões? Mas boa noite, Filipe, boa noite ao Bernardo, ao Sérgio e a todos que estão com o Record na hora e com o Record em todas as horas, mas aquilo que vimos também foi um Sporting que se calhar começámos a pensar se entrasse por esta onda do banho tático em Alvalade, jogar com os 3 centrais, bloquear o corredor central, se calhar ir buscar jogadores que estão em melhor forma física, provavelmente
teria criado mais dificuldades ainda ao Borussia Dortmund. Na primeira parte o Sporting até tinha algum ascendente, mas se calhar também o Rui Borges vai retirar ilações daquilo que conseguiu em Dortmund. Eu creio que havia também alguma confiança da equipa técnica em relação à forma como a equipa se poderia portar. Eu acho que também tem muito a ver com a análise do primeiro jogo, de ver onde é que o Sporting depois acabou por colapsar frente ao Borussia Dortmund, e hoje aquilo que vimos, eu estava atento à análise do Bernardo, acho que é perfeita, porque não houve propriamente um massacre do Borussia Dortmund em cima do Sporting. Houve claramente uma tentativa de controle tático por parte do Sporting, ainda obviamente com um tom defensivo na estrutura, face às limitações, mas não vimos um Borussia Dortmund a massacrar o Sporting, nem nada que se pareça. Apesar do Borussia Dortmund não ter poupanças, ter claramente a melhor equipa, muitos desses tais jogadores, hoje o Gittens até foi titular, que estiveram na final da Liga dos Campeões da época passada, sim, mas que claramente não conseguiram esmagar o Sporting. A partir daqui, atenção que o João Simões já é o segundo susto. É o segundo susto de João Simões. Creio que há uma hipersensibilidade no Sporting agora a qualquer problema. E Yilmaz sai logo ao intervalo, o João Simões é mais um susto. E aqui também com já iremos ilustrar isso. Continua, Vítor, sim. Exatamente. E depois é exatamente isso, é acabar o jogo com Alexandre Brito, acabar o jogo com Lucas Anjos, que eu nem conhecia particularmente, com o Afonso Moreira recuperado já de outros tempos, em que era considerado um extremo que até poderia ter projeção de equipa A. É claramente um Sporting que está, eu vou usar um termo técnico daqueles que costumo utilizar, está a rapar mesmo o fundo do tacho dos seus recursos para se manter competitivo. Agora a prioridade é claramente o campeonato, é aí que terão que ser metidas as fichas. Com Trincão e Gyökeres, evidentemente, o perfil do Sporting fica completamente diferente, a contundência também, e com a tal realidade que o Sporting vai ter que começar a habituar-se, e poderá acontecer, se o Benfica conseguir cumprir a sua parte no sábado, o Sporting entrará em campo não estando em primeiro lugar. Isso é uma realidade que advém do facto do Sporting ter tremido, não ter recursos, ter se calhar cometido alguns erros e contra o Arouca não ter sido capaz de ganhar. Última nota para Rui Silva, nada bem naquela fotografia do primeiro golinho ao lado com o Arouca, por uma série de razões, por muito que San Justo o tenha surpreendido, desta vez fez mesmo uma exibição de altíssimo nível e ajudou muito o Sporting a manter este 0-0. Não foi só o penalti, foram sobretudo a confiança que transmitiu à equipa. Portanto, acaba por ser um balanço positivo, e agora sim termino dizendo só que o Sporting, no seu historial, só tinha um empate na Alemanha, que foi contra o Bayern, e a tal vitória do Rubem Amorim, espetacular, em Frankfurt. Portanto, a Alemanha sempre foi um terreno muito complicado para o Sporting, e este empate acaba por ser um mal menor no meio de toda esta turbulência permanente em que o Sporting está envolvido praticamente há alguns meses quase. Vítor, falaste há pouco de João Simões, da situação de João Simões e também de Yilmaz, dos dois elementos do meio campo do Sporting que acabaram por ser substituídos nesta partida em Dortmund. Vamos olhar para umas imagens, vamos olhar para a situação de João Simões, que sofre um toque ainda durante a primeira parte do encontro, fica prostrado, fica com os colegas a acompanharem-no, depois pede a substituição, é acompanhado até ao banco, onde se mantém uma conversa com Rui Borges. Rui Borges deu um sinal de interrogação, questionando se estaria ou não em condições, mas João Simões dá sinal que não. Houve alguma insatisfação da parte do treinador do Sporting, mas João Simões claramente apontou para a zona afetada do seu pé direito, poderá ser eventualmente uma entorse, e acabou mesmo por ser substituído da partida de ontem, antes ainda do intervalo. Aqui vemos João Simões a apontar para a sua bota direita, para o seu pé direito, a zona onde se queixava. Importa também lembrar que o jogador também já contra o Futebol Clube do Porto abandonou a partida em lágrimas por causa de uma questão física. Sérgio, há aqui hipersensibilidade, como disse o Vítor Pinto, nos jogadores do Sporting perante esta torrente, esta chuva de lesões, chamemos assim. Eu acho que imagino que cada jogador, ao sentir uma dorzinha que seja, fique logo em alarme. Sim. E o próprio Rui Borges também. Mas se calhar também tem a ver com aquilo que o Rui Borges disse sobre o Santos Justo, não é? Que tem a obrigação de informar o treinador se não está a 100%. E se calhar os jogadores percebem que é isto que o Rui Borges quer, que é sentir uma dor, avisa o treinador. E no caso de João Simões em particular, e também de Yilmaz, João Simões é o único médio disponível do Sporting para o jogo com o AVS no domingo. Estamos a falar de um setor muito fustigado. O Yilmaz sabemos que está castigado, mas com a lesão de Bragança, com a lesão de Morita, e com a falta de recursos do Sporting, quer dizer, há Debaste para tapar o buraco, e há João Simões. E se houver um problema com João Simões,
Eu não sei como é que Rui Borges o vai resolver no meio campo do Sporting. Portanto, eu acho Terá de natural recorrer aos e acho gols, claro. Sim. correto até Com os Gaio, como o recorde já adiantou. já com os Gaio. Pode jogar Chegámos a ali, pôr um 11 com os Gaio no meio campo. E que foi testado, exatamente. Portanto, exatamente. parece-me evidente que até depois do que o Rui Borges disse sobre Santos Justo, depois do jogo com o Aroca, eu acho que um jogador que, sabendo que é muito importante e que não tem alternativa no plantel, tem que ter mesmo muito cuidado. E entendo que o João Simões tenha não querido arriscar, sobretudo depois de ver o Yulman já 2 vezes no chão, com queixas físicas também. E eu imagino que muita gente esteja com suores frios na equipa técnica do Sporting. Bernardo, os pesadelos das lesões no Sporting, graves ou menos graves, continuam. Sim, evidente. Acho que E está-se a abrir um buraco no meio campo. onde já nem sequer estranhamos ver Debasse, né? Já Sim. é uma opção que para nós já é uma coisa normal. Este é um problema que o Sporting vai ser difícil. Há lesões que são muito difíceis de resolver e que não têm solução. Mas se castiga mais do que as lesões, eu acho que. Porque, vamos lá ver uma coisa. Em relação às lesões, o Rui Borges não pode fazer muito. Ele não é médico, pode aceitar ou não as sugestões de tempo de utilização, mas quer dizer, um treinador, quando lança os jogadores, lança certamente porque alguém lhe disse que estão em condições. Tem garantias, claro, sim. E o Rui Borges hoje arriscou, e bem, no meu entender, manter o Gyökeres e o Trincão em Lisboa. E porquê? Porque são os dos disponíveis, né? São os poucos que lhe acrescentam centelha de gênio ao jogo e que fazem a diferença do ponto de vista de 1 para 1. Não é? Não estou a falar, o Yulman fará a diferença a defender, o Diomande também, mas estou a falar agora, onde eu acho que o Vítor já tocou nisso e eu estou plenamente de acordo. Eu acho que o treinador do Sporting tem que pensar, e aliás acho que devia ter pensado quando chegou ao Sporting, mas isso outros 500, se faz sentido, se fez sentido jogar num 4-4-2 onde o jogador que alinhava ao lado do ponta de lança era Bragança, que fez um futebol completamente descaracterizado. Sim. Daquilo que lhe vimos desde as camadas jovens. E que só há pouco tempo parece o treinador do Sporting ter conseguido descobrir que Arder e Gyökeres são compatíveis. Eu não sei até que ponto é que não seria interessante para o Sporting equacionar se os jogadores não estão mais confortáveis nesse sistema do que naquele 4-4-2 que jogo após jogo, tirando uma primeira parte dos grandes jogos, jogo após jogo tem ficado cada vez mais descaracterizado e o mais descaracterizado de todos, diria, neste jogo com o Aroca. Hoje, e é óbvio que o Borussia Dortmund estava confortável no resultado, mas ainda assim é uma equipa alemã num estádio alemão completamente cheio e fervoroso. E Já lá estive várias vezes a trabalhar. Fortíssimo. Portanto, fortíssimo. Sim. E a verdade é que a equipa do Sporting não tremeu, mesmo tendo momentos de grande tensão, como o golo anulado ou o penalti defendido por Rui Silva. A verdade é que nós nunca sentimos o Sporting a ser abafado ou a tremer, e o Sporting conseguia ter alguns mecanismos de saída que não lhe temos visto, que curiosamente não lhe temos visto em jogos anteriores. Portanto, o que eu acho é que se calhar convinha pensar se é melhor jogar num 4-4-2 ou num 4-2-3-1 ou whatever, qual seja a mecânica que nos queiram dizer que é aquela, que claramente está a funcionar de forma muito trôpega, ou tentar um recuo, mesmo que isso seja... Eu respeito muito que os treinadores tenham as suas ideias futebolísticas, mas quando subvertem a qualidade dos plantéis e onde os plantéis são fortes às suas ideias futebolísticas, eu penso que isso não é bom nem para as equipas, nem para eles próprios. É que acaba por não ser bom para eles próprios. Mas pronto, mas isso é obviamente uma decisão que vai caber, obviamente, à equipa técnica do Sporting. O que eu acho curioso, e tinha falado com o Sérgio hoje durante o dia, é num jogo em que o Sporting precisa de segurança,
precisa de não sofrer, sabe que lhe falta talento para fazer algo mais, e o algo mais aqui não era ganhar 1-0, era ganhar 4-0, não é? Era virar uma eliminatória de 3-0. E o que é que o Sporting faz? Volta ao sistema que conhece. E eu acho que isso, por portas e travessas, diz muito. Há pouco falaste de Gyökeres e também de Francisco Trincão. Francisco Trincão que ficou em Portugal, não seguiu viagem para a Alemanha, portanto, e foi a Braga, de onde é natural. Estamos a ver um vídeo do avançado do Sporting a manter a forma física, seguindo um plano individual de trabalho para manter a forma e voltar em plena ação pelos Leões depois deste jogo em Dortmund. Vítor, olhando para este vídeo e também pegando naquilo que disse há pouco o Bernardo, Rui Borges fez bem em preservar unidades tão fulcrais como Gyökeres e, neste caso em concreto, Trincão? Olha, espero que o Trincão não se tenha cansado muito, que ele já tem uma sobrecarga incrível. Atenção, porque nós desde o início da época aqui no Record na Hora falávamos, e o Bernardo acentuou isso várias vezes, no facto do Sporting estar muito mal protegido em relação aos recursos para o meio-campo, mas isso foi um risco assumido e agora passou um risco duplamente assumido a partir do momento que o Sporting não foi à procura de uma solução que pudesse dar maior profundidade ao meio-campo no mercado de inverno. E neste caso do Trincão é um caso verdadeiramente paradigmático de um jogador que conseguiu passar de forma extraordinária ao lado da hecatombe que está a acontecer em Alcochete e Alvalade, porque Trincão esteve nos 38 jogos oficiais que o Sporting fez até hoje, é o primeiro em que não está. Mas atenção, também foi chamado às seleções, também andou a treinar na seleção, chegou a jogar pelo menos num ou dois jogos da Liga das Nações, portanto não teve nenhum momento de paragem. Aliás, como te lembras, Filipe, eu queria referir isso, a diferença entre ele e o segundo jogador de campo com maior utilização era 330 minutos, que dava 3 jogos e meio, sim, ou coisa que o valha, ou que não é normal. Portanto, neste caso, o Trincão conseguiu fisicamente resistir ao grande desgaste que outros jogadores foram sentindo, mas tinha que claramente ser preservado. Nós ficámos na dúvida sobre se Trincão também já estaria com a red flag, já estaria com a bandeira vermelha a ter que parar, porque já estava no limite. Creio que não será esse o caso, foi mesmo uma questão de precaução, porque o Trincão foi um jogador, é claramente o jogador dos 3 grandes, mais sobrecarregado esta época, até porque no Benfica e no Futebol Clube do Porto os jogadores com mais minutos são os guarda-redes. Portanto, neste caso o Trincão foi excepcionalmente sobrecarregado. O caso do Gyökeres já sabemos, porque o caso do Gyökeres implicou uma questão física, uma gestão de lesão, quando no caso do Trincão isso não aconteceu. Aliás, o Trincão, creio eu, a expectativa é que esteja no seu melhor, sem nenhuma preocupação para o jogo com o AVS. No caso de Gyökeres, o Gyökeres já foi até ao limite no jogo com o Arouca, mais do que estaria previsto inicialmente. Descansa agora frente ao Dortmund, mas no Record já deixámos claro também que a expectativa é ter o Gyökeres prontíssimo para jogar 90 minutos com o AVS, e o Sporting nesta onda, veremos com 3 centrais, se veremos com o regresso ao 4-4-2, precisa claramente de Gyökeres no seu melhor, porque o campeonato está muito mais apertado, a pressão vai ser muito maior a partir de agora e já não há a tal almofada de segurança. E essa almofada de segurança, ou melhor, a inexistência da almofada de segurança, creio eu, é algo que teremos que ver que tipo de reação é que pode provocar no Sporting em momento de expressão. Sérgio, eu retive aqui uma expressão do Vítor, numa alusão ao plantel, numa referência, melhor dizendo, ao plantel do Sporting, que a época não para de nos mostrar que o plantel do Sporting está mal protegido. Concordas? Pode sobre isso. Bem, então calha bem. Eu não ouvi a vossa conversa, juro. Sim, foi para quem nos está a seguir, eu não ouvi. Não estava esperto. Calhou bem. Não estava esperto. Eu acho que eu achei estranho que o Sporting não tivesse no mercado de janeiro feito alguns ajustes ao plantel que foi construído no verão para jogar num determinado sistema, e que com o Rui Borges haveria uma mudança clara de sistema. Não entendi de alguma forma porque é que o Sporting perdeu tanto tempo atrás de um lateral direito e não contratou um médio, por exemplo. Parecia já uma necessidade muito grande e que se tornou ainda mais flagrante com as lesões de Bragança. As lesões de Morita já vinham de trás, lesões até mais ou menos recorrentes. Portanto, eu achava que havia ali um ponto de fragilidade no plantel do Sporting que eu acho que o Sporting não corrigiu. Manteve-se com muitos centrais, por exemplo. Há aqui uma série de opções que a mim me custam entender. É claro que agora, num cenário de não haver lesões, não seria um problema. Possivelmente havia soluções mais ou menos para quase tudo. Mas com estas lesões, com esta sobrecarga que houve no último mês e meio,
e que vai continuar a haver com o jogo da Taça de Portugal até à próxima semana, portanto até o final de fevereiro estamos a falar de 2 jogos por semana, praticamente quase sempre. O Sporting vai poder descansar a partir de março só. Eu acho que isto foi um risco grande que o Sporting assumiu. A boa notícia é que chega ao fim deste ciclo em primeiro no campeonato, continua em primeiro. A Liga dos Campeões está perdida, mas também obviamente não era um objetivo realista chegar muito mais longe do que este play-off, ou eventualmente só os oitavos de final, na melhor das hipóteses, parece-me. E portanto acho que a partir de agora pode haver mais margem. É preciso que não haja menos lesões do que tem havido, porque tem sido de facto uma razia grande. Não muito diferente do Benfica também. O Benfica tem tido, ainda ontem saíram mais jogadores. Portanto, estamos a falar de 2 clubes portugueses que estão a jogar a Liga dos Campeões nesta fase da época e que estão a ter uma sobrecarga inacreditável. Portanto, isto não é coincidência, de certeza absoluta. Vou pegar numa referência que fizeste inicialmente, Bernardo, quero perguntar-te isto, porque o Sérgio fez aqui algumas referências e tirou notas positivas inicialmente. E uma dessas notas, e é inescapável nesta partida, é a exibição de Rui Silva. Marca aqui uma diferença pela posição. Marca porque vem de um jogo onde tem influência no resultado. Ele e Ullmann ele e Santos Justo são quem primeiro desestabiliza o Sporting com um golo que corre o risco de ter entrado para o anedotário nacional, não é? E isso mostra pelo menos alguma personalidade do guarda-redes do Sporting. Um guarda-redes que é sinalizado por aquele golo no jogo seguinte, na Champions, frente a um adversário valioso como é o Borussia Dortmund, faz esta exibição segura, com 1 ou 2 defesas de um nível de dificuldade grande. O Sérgio escolheu o penalti. Eu acho que há uma na primeira parte. Não sei, estou na dúvida. Estás tentado a dizer que ainda é mais difícil. Não sei se era a melhor defesa. Não. Pareceu-me. Que era o lance mais óbvio, mais evidente. E atenção, e o penalti é de facto uma belíssima defesa, mas eu acho que há um lance na primeira parte que é muito, muito boa, e isso parece-me que é evidente que relança o Rui Silva para um papel que o Sporting, eu acho que... Mas já no jogo com o Arouca, apesar do erro a abrir o jogo, o Rui Silva acaba por ser decisivo em impedir a vitória do Arouca, por exemplo, na parte final. Tem um momento em que faz uma belíssima defesa. E eu acho que isso pode ser um bom sinal para o Sporting, porque o Sporting anda à procura de um guarda-redes que lhe dê estabilidade. E se encontrar esse guarda-redes em Rui Silva, é uma boa notícia. É uma boa notícia para a equipa, para o clube e neste momento também, obviamente, para o clube. Muito bem, obrigado, Bernardo. Vamos agora falar sobre o Benfica, que está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões depois de empatar a 3 golos frente ao Mónaco. A equipa de Bruno Lage tinha vencido na primeira mão. Coglu para 1-0, mas o Mónaco não atirou a toalha ao chão e aos 32 minutos o primeiro aviso com o Embolo em enviar a bola ao poste. Só que a defesa do Benfica continuou bastante passiva e logo a seguir o Mónaco estabeleceu a igualdade por Minamino. Em 2 minutos, Arsenal foi derrubado na área do Mónaco, inicialmente vez por pouco tempo, dado que o Mónaco marcou novamente quase de seguida. Ileni Kena fez o 3-2, não foi revertida. Ainda assim, o Benfica segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde irá defrontar Liverpool ou Barcelona. Após o jogo, Bruno Lage deixou uma provocação ao treinador do Mónaco, Adi Hütter. O técnico do Benfica afirmou que quando ganha é sempre sorte. Sabe, essa tem sido a minha cena. Eu quando ganho tenho sempre sorte. Já nos desfrutámos diversas vezes e sempre com bons resultados da nossa parte. Mas hoje é uma vez. A primeira não, foi 5. Já desfrutámos 5 vezes contra o treinador adversário. Ou é queixas dos árbitros, ou é sorte do treinador. Já veio cá jogar uma vez contra nós. Há um resultado muito bom da nossa parte e depois há um erro grosseiro do árbitro no jogo lá. Estou a falar quando jogámos uma eliminatória com o Eintracht Frankfurt e não ouviram falar do árbitro, como só viu nestas duas semanas. E temos novas imagens da montanha russa de emoções que Bruno Lage viveu no jogo de ontem. Antes da euforia final, com a festa em pleno relevado da luz, o treinador do Benfica passou por momentos de algum nervosismo. Como se pode ver nestas imagens, Bruno Lage inclusive dá um pontapé numa garrafa, mostrando alguma irritação com o que ia vendo em campo. Este momento aconteceu
pouco antes do gol de Coxo, ou seja, o Benfica estava a perder. Já perto do fim do jogo e com o resultado empatado, é possível ver Bruno Lage a apontar para o relógio e a fazer vários gestos a pedir o apito para o fim do jogo, sendo imitado também por Lourenço Coelho. Assim que o árbitro termina mesmo com o encontro, Bruno Lage dá um salto de alegria e festeja com a equipa técnica. Depois, vira-se para os adeptos em segundos de grande euforia. De seguida, Bruno Lage cumprimenta os jogadores do Benfica 1 a 1, enquanto se dirige para o centro do relvado. Além de Bruno Lage, também Di Maria sofreu na bancada. Afastado do jogo com o Mónaco devido à lesão, o argentino mostrou-se bastante nervoso enquanto Pavlidis marcava o penalti. Sérgio, estes jogos entre o Benfica e o Mónaco são, pelos vistos, um teste ao sistema nervoso. O jogo da primeira mão foi um jogo que eu acho que enervou se calhar mais os benfiquistas, porque foi uma oportunidade que o Benfica perdeu de resolver a eliminatória. Se calhar o Benfica podia ter jogado em casa com o Mónaco, como o Dortmund jogou com o Sporting, com uma vantagem de 3 golos da primeira mão. Ainda assim, acho que o Benfica ontem sofreu, é verdade. Acaba por, no conjunto dos 2 jogos, acho que justificar a passagem, foi a melhor equipa. E ontem há uma nota que é preocupante para Bruno Lage, que foi, apesar daquilo que o Mónaco criou, a verdade é que o Mónaco marcou 3 golos com a preciosa ajuda de Trubin, que em 2 deles foi claramente mal batido. E é algo que já se verificou algumas vezes esta época. E há pouco se elogiávamos Rui Silva também, porque apesar daquele erro contra o Aroca, conseguiu dar logo a seguir um sinal de segurança. Trubin não tem dado esse sinal de segurança e já falhou em alguns momentos importantes. E eu creio que isso pode também deixar marcas na confiança com que os colegas olham para ele, com que o treinador olha para ele, Correto. com que os adeptos no estádio olham para ele também. Vítor, achas que Trubin já podia estar mais consolidado? Está a aumentar a desconfiança em seu torno no guarda-redes do Benfica? É um debate que estamos a ter no Record e o Sérgio, sempre muito atento, tem-no focado. Eu acho é que ainda não houve a situação em que o Trubin, de ficar abaixo do par, tenha tido consequências diretas para o Benfica. Esse é um debate que poderá tornar-se complicado, é um debate que poderá tornar-se desgastante para o jogador e para a estrutura do Benfica, a partir do momento em que Trubin possa ter um momento de infelicidade, ou mais do que como teve ontem, e isso tem efetivas consequências para o Benfica. A emoção, depois a resolução da eliminatória, dizer a vitória, acaba por ser uma vitória na eliminatória, depois, no final do jogo, acaba por passar por cima, por permitir apagar alguns dos erros que são cometidos ao longo da partida. No entanto, o Benfica tem que estar atento, o Bruno Lage tem que estar atento e vamos sempre ter a mesma coisa, Filipe. A inexistência de competitividade para a baliza do Benfica, e foi um tema que o Benfica trabalhou, se calhar nas últimas 2 épocas, com vários nomes, não é preciso estar a recordar, que chegaram a ser falados, nomes que até uns chegam... Inclusive Kovacevic, por irónico que seja. Exatamente. Foi muito pensamento sobre o assunto, muita planificação, mas nem foi possível emprestar Samuel Soares para Ricardo Velho poder ser contratado, que era caro. Não foi possível Bento Mateus, na devida altura, também chegar ao Benfica. O Vlaco Dimos não teve futuro na Luz, nem como no número 2. Trubin foi dando confiança com o investimento que foi feito, mas também, se calhar, mais do que Samuel Soares, André Gomes é tido como um potencial grande guarda-redes futuro do Benfica. Provavelmente também, ou de certeza, ainda não está no ponto ideal de maturação para ser um concorrente para a titularidade. Portanto, Trubin não tem ameaça para a titularidade e a questão aqui é se o relógio, este tic-tac que estamos a ouvir, significará que, temos aqui no rodapé Bruno Lage nervoso, que o Trubin pode também ficar nervoso e se prejudicar o Benfica, ou então se um eventual quebra, ou pelo menos momentânea, de rendimento do Trubin, se não tiver consequências desportivas, poderá permitir ao Benfica e ao próprio guarda-redes ir passando pelas gotas da chuva até regressar ao normal. Bernardo, estamos a falar de guarda-redes, agora torno-te a perguntar, mas desta vez sobre Trubin, duas perguntas ali. Se o Benfica devia ter mais e melhores opções, e já agora também convido-te a comentar esta resposta de Bruno Lage ao falar da Sina. A falar de? Quando ele diz na resposta que está a Diuter, que é a Sina dele ter sorte quando ganha. Aí acho que respondeu muito bem. Sim. Claramente, aliás, temos essa frase em rodapé. Acho que cada macaco no seu galho e parece-me que isto não é... No futebol vir só falar de sorte, quer dizer, acho que
treinador do Mónaco tem que se queixar da sua própria equipa, da ineficácia da sua própria equipa no segundo jogo e do pouco que jogou e da expulsão no primeiro. Portanto, aí, muito sinceramente, acho que o Bruno Lage o pôs no lugar e bem. Em relação a Trubin, eu acho que a questão que se começa a levantar é se este é o grande guarda-redes que o Benfica procurava quando decidiu prescindir dos Vlaco Dimos. Vlaco Dimos nunca caiu no goto dos benfiquistas e diria até momentaneamente dos seus treinadores, e Trubin, o Vítor Pinto disse ali uma coisa que para mim é mesmo namush, que é ainda não houve uma consequência muito grave. Ou seja, é verdade que o Trubin tem responsabilidades, ainda que aí a arbitragem tenha tido também, mas é verdade que o Trubin com o Barcelona não foi aquela coisa. Depois com o Estrela da Amadora não é aquela coisa outra vez. E ontem é um bocadinho mais complicado de gerir estes dois golos. O primeiro com um nível de gravidade, o segundo com um nível de gravidade extremo. Sim, maior. E aqui a questão é, Trubin ontem também já salvou o Benfica, é um facto, mas ontem é salvo pelos companheiros. Se o Benfica é eliminado, se depois daquela vitória em França, se o Benfica cai com 2 frangos no mesmo jogo, parece-me mais ou menos evidente que os adeptos e o próprio Bruno Lage começam a criar uma desconfiança que eu acho que já vai sendo aqui ou ali sussurrada nas conversas, que é porque qual é o verdadeiro Trubin? É aquele que consegue jogar com os pés e que consegue estar dentro dos postes, ser um guarda-redes que faz a diferença? Ou é o que chuta contra os adversários ou passa a bola aos adversários com os pés e ontem ontem aquela segunda bola é um bocadinho grave, não é? Portanto, acho que pede-se a Trubin. Olha, há bocado perguntavas-me do Rui Silva. Sim. Diria que se pede a Trubin tão depressa quanto possível uma resposta como o Rui Silva deu hoje, que não é uma resposta que vai resolver todas as dúvidas, seja num caso ou noutro, mas é uma grande mostra de personalidade quando um guarda-redes a seguir a um erro se torna decisivo. Rui Silva hoje, por exemplo, foi verdadeiramente decisivo. Sérgio, vou insistir neste tema. Esta questão do guarda-redes é uma questão que a estrutura do Benfica tem que assumir e resolver, já é um problema efetivo? Não, porque não pode resolvê-lo agora, no sentido de que eu não acho que um Benfica precise de um segundo guarda-redes com um perfil muito caro. Aliás, olhamos para aquilo que o Sporting tem atualmente, olhamos para aquilo que o Porto tem atualmente. Nós, quer dizer, nem nos lembramos quem é que é o guarda-redes suplente de Diogo Costa no Porto, né? De facto, com um guarda-redes sólido na baliza, o segundo vai jogar taças de Portugal, na melhor das hipóteses, e pouco mais, não é? Portanto, eu acho que faz sentido não ter muito dinheiro parado no banco para a baliza, mas convém é que o primeiro seja de facto alguém que dê garantias, alguém que não trema, alguém que... Eu acho que o mais preocupante em Trubin, e é preciso lembrar que Trubin é muito jovem, só tem 22 anos, o que para um guarda-redes é muito pouco, mas ele tem muitos jogos, ele tem já mais de 200 jogos, creio eu, como sénior, muitos na Liga dos Campeões, por causa no tempo do Shakhtar, mas se calhar o mais preocupante é, ao fim de 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio em Portugal, é se calhar perceber que ele não evoluiu muito. E isso é que se lhe faz pensar um bocadinho, que é um guarda-redes que vinha com alguns defeitos, chegou com alguns defeitos a Portugal, e parece que esses defeitos se mantêm. Alguma falta de agilidade, o jogo de pés que parecia que era uma das mais-valias que tinha, também parece estar a falhar. Portanto, acho que é algo que seguramente preocupa Bruno Lage. Acho que agora não é a altura para fazer nada, o mercado está fechado, o Benfica não pode fazer nada. Sim, claro. Mas eu admito que o Benfica, até por continuar a ser um guarda-redes com um cartel na Europa toda, e eu acho que o Benfica eventualmente não me surpreenderia se no verão se houvesse uma boa proposta por Trubin, que eu acho que pode aparecer, o Benfica pode vendê-lo e aí tentar uma solução diferente, uma solução que até permita o lançamento. Mas substituto ou concorrente, Sérgio? Não, um substituto, mas uma solução que possa permitir depois, aos poucos, se calhar, o lançamento do André Gomes, que é aquilo que eu creio que está na cabeça das pessoas do Benfica há algum tempo. Bem,
Vítor, em relação a Bruno Lage e àquela exuberância, àquele carrossel de emoções que foi vivido, o que é que te parece este treinador do Benfica mais e mais efusivo e também, por consequência, mais e mais protagonista? Se forem situações encenadas, forçadas, provocadas, como vimos claramente em Turim, porque havia a polémica dos áudios e Bruno Lage tinha ali qualquer coisa a mostrar, se calhar também para dentro do Benfica, não só para fora, provavelmente aí podemos falar de excessos, podemos perceber ou discutir ou debater até que ponto isso pode ter um fundo benigno ou não, ainda que sejam festejos, estão sendo sem vitórias. Portanto, Bruno Lage nunca vai festejar quando perde. Portanto, a partir daí, se ele festeja é por estar a ganhar, estando a ganhar no futebol português, passa-se aquele produto que lava mais branco por cima de tudo. Agora, Bruno Lage adota uma linha, desde o jogo com a Estrela Vermelha, que foi em primeiro lugar assumiu aquela manifestação efusiva perante os adeptos, assumiu uma postura, assumiu uma linha e até uma responsabilidade, numa altura em que o próprio Rui Costa era contestado e havia um divórcio, ou pelo menos com uma parte da massa associativa que vinha desde a época passada, se tivesse ela conotação ou influência política ou não, desde o final do último mês competitivo da época anterior com Roger Schmidt foi terrível para o Benfica, desde tochas no relevado, desde problemas em vários estádios, em Vila do Conde, na despedida de Roger Schmidt, foi a vergonha que se viu. Portanto, e Bruno Lage quis quebrar esse distanciamento, mostrando-se mais identificado com o Benfica, mais um benfiquista, podendo ser uma referência para o benfiquismo, também na perspectiva dos adeptos, entenderem melhor aquilo que estava a passar em relação à equipa. Portanto, seguir esta linha de efusividade contra o Mónaco acaba por não sair do personagem que Bruno Lage criou. Num ou noutro momento, nós percebemos que a situação é claramente forçada, já referi Turim. Agora, um festejo como o de ontem é claramente um festejo depois de um jogo que se complicou, foi difícil, mesmo Bruno Lage reage na segunda parte, já quando sofre o segundo golo está a perder 2-1. Depois o 3-2 para o Mónaco também complicou aquele projeto de recuperação na eliminatória. Portanto, faça tudo o que aconteceu neste jogo e a tensão que o jogo chegou a ter, o festejo de Lage encara-se no personagem, não quebra o personagem, não fica fora daquilo que tem sido a linha de Bruno Lage. E então há quem possa gostar mais ou menos, mas está dentro da linha que ele está a seguir e que fundamentalmente está assente nos resultados, porque se ele estivesse nas alturas em que ele está a perder jogos, é claramente muito menos efusivo e a seguir ao Casa Pia todos sabemos o que aconteceu. Vamos ver então se Bruno Lage segue essa linha de que falas agora. Chama a sua atenção por um momento curioso. O jogo com o Mónaco ficou também marcado por um comportamento no mínimo insólito de um adepto do Benfica. O árbitro do encontro foi chamado por 2 vezes pelo VAR à área de revisão. E nessas 2 ocasiões, um adepto do Benfica puxou de dinheiro em notas numa espécie de proposta bem humorada ao árbitro. O momento não é inédito em estádios de futebol, mas motivou gargalhadas na bancada. Até por este facto curioso, no lance que dá o penalti ao Benfica, o adepto em causa puxou de uma nota de 10 euros. Mas no lance em que foi revertido o penalti sobre Dal, subiu a parada para uma nota de 50 euros. Vítor, eu volto a ti. Que dizes deste episódio com dinheiro? Olha, se quisermos levar para o lado da piada, respiramos fundo, rimos-nos um bocadinho, acaba por ter a sua piada. Mas no fundo disto está uma desconfiança em relação à arbitragem, está uma desconfiança em relação ao futebol, está uma daquelas emoções negativas que se manifestam à volta do futebol. Parece que basta pôr umas notas e isso pode influenciar o trabalho dos árbitros. Indiretamente, o Sr. Arte até podia levar a mal, achar que estavam a insinuar que ele não seria uma pessoa completamente impoluta ao nível da corrupção e até poderia ter solicitado às forças policiais, aos stewards ou ao delegado da UEFA que retirassem o senhor de campo. Por vezes, alguns destes comportamentos, e vemos, por exemplo, na NBA algum cuidado que existe na proteção dos protagonistas, não são, ou melhor, há desportos profissionais onde este tipo de comportamentos não são encarados com tanta bonomia. Nós, de qualquer maneira, rimos um bocadinho. O Sr. Arte, se calhar, dá-lhe mais jeito a algumas coroas suecas, porque a Suécia nem sequer aderiu ao euro. Portanto, não é assim, poupava-lhe o trabalho eventualmente ter que cambiar os euros por coroas suecas. Seja como for, por muito que nos possamos sorrir pela atitude do adepto, o facto é que está aqui subjacente algo que é o lado mais negro e negativo à volta do futebol e que poderia o árbitro ter levado a mal. Portanto, os adeptos às vezes também têm que perceber um bocadinho que, sobretudo em jogos da UEFA, punham-se ali a jeito, se o árbitro sentisse incomodado com a situação. Já vimos noutros desportos profissionais e até no futebol ser dada ordem para a saída do estádio ou os próprios stewards intervirem junto dos adeptos que por vezes têm alguns comportamentos que são interpretados como negativos.
Bernardo, também levas isto para o lado da piada ou é brincar com coisas sérias? Não tenho muito a dizer. Acho uma parvoíce. Sério, não é o tipo de coisa que não me. Acho que basicamente o adepto está a brincar e ao mesmo tempo a chamar corrupto ao árbitro. Portanto, não tenho muito a dizer. E tu, Sérgio, tens alguma coisa a dizer? Duas coisas. Não sabia que ainda havia pessoas a andar com tanto dinheiro no bolso. Hoje em dia Sim. as pessoas pagam quase tudo em MBA, não é? E essas coisas, portanto, acho notável. Não, há aqui uma coisa importante que me parece que é a zona de revisão do VAR não ter uma proteção, que normalmente tem essa proteção das bancadas. E neste caso o monitor está ali exposto à bancada, o árbitro fica muito exposto. Claro que isto é uma parvoíce que é feita. Não tinha pensado nesta leitura tão macro que o Vítor apresentou, mas de facto é verdade. É muita forma como as pessoas olham para o futebol e para os árbitros e de alguma forma estão a descredibilizar aquilo. Pagam um bilhete para ir a um jogo e depois acham que o jogo está corrompido ao ponto de com 10 ou 50 euros mudarem uma decisão do árbitro. Mas acho que aquela área devia estar mais protegida. Até não foi o caso. Mas até para evitar que um árbitro. É para mais um jogo destes, não é? Mas para evitar que um árbitro esteja exposto à pressão da bancada. Ele está ali a 3, 4, 5 metros dos adeptos mais perto. E num momento, se calhar, de tensão maior, pode haver uma pressão muito maior sobre a decisão do árbitro. E eu acho que isso devia ser evitado, portanto, ou colocando aquilo noutro sítio ou colocando uma proteção que possa impedir ali um contacto tão direto das pessoas da bancada com o árbitro. Obrigado por esse apontamento, Sérgio. Fica essa nota. Vamos continuar a falar de Benfica, que vai defrontar Liverpool ou Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa de Bruno Lage vai ficar a conhecer o próximo adversário no sorteio que está marcado para esta sexta-feira. O Liverpool é líder isolado do campeonato inglês, terminou a fase de Liga dos Campeões no primeiro lugar. Caso o sorteio dite que o adversário será o Barcelona, então estaremos perante um reencontro. Recordo que o Benfica perdeu com a equipa catalã por 5-4 na Luz na penúltima jornada da fase de Liga. Atualmente, o Barcelona está no primeiro lugar da Liga Espanhola com os mesmos pontos do Real Madrid. Terminou no segundo lugar da fase de Liga dos Campeões. Samu está na mira do Aston Villa. Segundo a imprensa espanhola, o avançado do Futebol Clube do Porto está no radar do emblema inglês que, depois da saída de John Duran para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, procura um substituto. Segundo a mesma fonte, o treinador Unai Emery é particular apreciador das qualidades de Samu. Depois das vendas de Galeno e Nico Gonzalez, o Futebol Clube do Porto poderá voltar a fazer um encaixe financeiro significativo agora com a venda de Samu. No caminho para Roma, o Futebol Clube do Porto recebeu o carinho de alguns adeptos no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Aparentemente, a equipa chegou ao aeroporto liderada por Jorge Costa, diretor do futebol profissional, já que não foi pelo menos visível a presença de André Vilas-Boas. Cerca de 10 adeptos aproveitaram para tirar algumas fotografias com os jogadores e principalmente com Martin Anselmi. O treinador do Futebol Clube do Porto convocou um total de 23 jogadores para esta segunda mão. O avião que transportou a equipa do Futebol Clube do Porto para Roma foi decorado em homenagem a Pinto da Costa. Após a morte do ex-presidente do Futebol Clube do Porto, têm-se somado as homenagens e esta foi mais uma. O avião onde seguiu a comitiva liderada por André Vilas-Boas tinha o emblema do clube a negro, num claro sinal de luto pela morte de Pinto da Costa, que, recorde-se, faleceu no passado sábado aos 87 anos. Martin Anselmi diz que as emoções no adeus a Pinto da Costa lhe mostraram muito do que significa o Futebol Clube do Porto. O treinador destaca a conexão que teve com os adeptos portistas nos últimos dias. Embora as circunstâncias não fossem boas, Martin Anselmi realça que foi um acontecimento importante que o ligou mais ao Futebol Clube do Porto. O treinador argentino falou ainda sobre as questões de Samu e Eustáquio. Anselmi admite que é preciso fazer alguma gestão de modo a que a equipa esteja com a intensidade que pretende. Sobre o jogo com a Roma, Anselmi prevê que vai ser um jogo parecido com o da semana passada no Estádio do Dragão, com muitos duelos. Vítor, Martin Anselmi ainda teve tempo para sentir o que é o Futebol Clube do Porto através de uma figura tão carismática quanto Pinto da Costa. Sim, e sobretudo sentiu a emotividade, sentiu
porque ele também foi à igreja, porque ele esteve na cerimónia depois no Estádio do Dragão, portanto conseguiu absorver muito daquilo que era a essência do Futebol Clube do Porto a esse nível, que creio que as divisões que existiam no Futebol Clube do Porto foram postas de lado, não por muito tempo, já houve aí mais umas manifestações, mas pelo menos por umas horas ficaram postas de parte e o Anselmi respirou um bocadinho desse consenso temporário no Futebol Clube do Porto. E esta missão não é nada fácil frente à Roma, estamos a falar só da equipa que é que lidera a Série A em 2025, creio que tem 17 pontos depois deste fim de semana, portanto em termos de momento de forma nos últimos 2 meses é a melhor equipa italiana, pelo menos é o que dizem os pontos somados, portanto o Futebol do Porto terá que dar a volta à eliminatória fora de casa e é um teste também para o Anselmi, que tem um jogo nas competições europeias, conseguiu ganhar em Faro com um resultado que também com alguma polémica, se calhar não foi mais polémico, porque havia as atenções estavam muito presas também às consequências do falecimento de Pinto da Costa, mas a realidade é que o Futebol do Porto ainda não evoluiu, nem de perto nem de longe, até ao ponto em que Martin Anselmi seguramente pretende que o Futebol do Porto esteja, a qualidade mostra-nos algo que é diferente e que é promissor, que tem potencial, mas ainda não se traduz claramente em rendimento. E frente à Roma é um exame fundamental para o Futebol do Porto, porque a direção, melhor, a administração do Futebol do Porto nunca em nenhum momento admitiu deixar cair a frente europeia para se concentrar no campeonato. Portanto, a ideia foi sempre compatibilizar as duas frentes de batalha. Qualquer situação que implique a saída da Liga Europa frente à Roma vai ser encarada como um insucesso e é isso que a Martin Anselmi e o Futebol do Porto pretendem evitar amanhã frente a um adversário, como eu referi, isso não é muito salentado, só se olha que estão com atraso na Série A, mas o facto é que com Ranieri e em 2025 são a equipa que tem mais pontos no futebol italiano e como tal também fruto da importância que a Roma dá à Liga Europa, porque desde o jogo com o Veneza, que o Dybala e outras pessoas ligadas à Roma dizem sempre que é o grande objetivo da época, significa que terá que ser um Futebol do Porto com Anselmi ao leme, mas a incorporar também algum do espírito, já que estamos a falar de ir buscar espírito portista, ir buscar algum do espírito de muitas grandes noites europeias do Futebol do Porto e conseguir um sucesso frente à Roma. Não era a primeira vez que o Futebol do Porto superava a Roma, normalmente nas eliminatórias já eliminou a Roma por 3 vezes, portanto era conseguir a 4ª vez. Seria importante para o Futebol do Porto nesta fase, até para consolidar este percurso de Anselmi no Dragão. Bernardo, a circunstância triste que é o falecimento de alguém, neste caso, tão importante quanto Pinto da Costa, também achas que ajudou Martin Anselmi a perceber melhor onde é que está? Talvez. Eu acho que um treinador que vem para o Porto não devia precisar de falecimento uma experiência de Jorge Pinto da Costa para perceber a grandeza do Porto. O Porto é um clube enorme, com uma história no futebol europeu enorme, com títulos conquistados nos últimos 30, 40 anos, muitos. Portanto, eu acho que isto é uma declaração mais... Quero vê-la mais como uma declaração de circunstância do que, porque eu não acho que seja, muito sinceramente não vejo a morte de Pinto da Costa como um sinal de grandeza do Porto. Acho que é um sinal de enorme comoção no clube. E não sei medir grandeza aí, mas pronto, mas respeito a opinião do treinador do Porto e acho normal que ele queira ser o mais simpático possível para a figura e para o clube num momento de enorme consternação como é este para todos os esportistas. Sérgio, mas achas que isto também pode servir um bocadinho para responsabilizar e inspirar, se calhar, ainda mais a equipa do futebol? Talvez Anselmi use este acontecimento e estas manifestações que vimos nos últimos dias, muita gente na rua, muita gente nas cerimónias fúnebres, para chegar aos jogadores, para mostrar aos jogadores a importância dos dias que se vivem no Porto. Sempre me pareceu que Anselmi é um tipo esperto, e não digo isto como no mau sentido, acho que é um tipo esperto, que de certeza leu muito e informou-se muito bem sobre o que é que era o Porto antes de chegar a Portugal, de certeza que sabe tudo, sabia tudo o que havia para saber sobre o Porto, até porque me parece um treinador ambicioso, e é natural que o seja, os treinadores jovens, como a primeira oportunidade para trabalhar na Europa,
de certeza que se preparou muito bem para esta mudança para Portugal, e isso incluiu ler muito sobre a história do Porto e saber o que é que aconteceu nos últimos anos, os últimos 40 anos em Portugal. Portanto, obviamente que Anselmo está a tentar agarrar também esta onda do legado de Pinto da Costa, do espírito de Pinto da Costa, de alguma forma, para tentar ele próprio ganhar tempo. O que Anselmo tem para ganhar agora é tempo, parece-me. E precisa de tempo para transformar a equipa à sua imagem, precisa de tempo para que a desconfiança não caia sobre ele e sobre os métodos dele, e portanto acho que um resultado positivo em Roma, e o resultado positivo seria a passagem do Porto aos oitavos de final da Liga Europa, dar-lhe sobretudo esse tempo para o resto desta temporada e se calhar para a próxima. Vítor, Martin Anselmi é jovem, é alguém que está cá há pouco tempo em Portugal, é um personagem que ainda estamos a tentar, digamos, decifrar. Sérgio Credinas acha que ele é esperto. Eu pergunto-te o que é que estás a achar, e olhando também para as reações dos seus compatriotas. Eu recordo aqui aquela reação de Oscar Ruggeri, que é um histórico, um campeão do mundo, aquilo que disse Otamendi, também, que é melhor tê-lo do outro lado. Como é que tu estás a ver esta entrada, digamos assim, de Martin Anselmi? Olha, ainda não me considero um anselmista como era considerado conceicionista, mas tendo visto muitas horas de conferências de imprensa, de YouTube, de Independente del Valle, até dos tempos que ele fazia podcasts, muitas intervenções no Cruz Azul, conferências de imprensa, análise de jogos. Aquilo que digo é que realmente é uma personalidade complexa, não é nada superficial, não é básico, há muitas camadas ali. Eu tenho alguma curiosidade de perceber mais do que aquilo que ele demonstra. Ele fala de futebol com conteúdo. Aliás, eu ia dizer mais, ando para usar esta expressão, ele efetivamente fala de futebol, porque ele do futebol fica completamente à margem, portanto é só de futebol a 100%. Mas eu gostaria até de ir um bocadinho além, perceber o que é que ele verdadeiramente acha deste plantel que tem, o que é que ele verdadeiramente acha do futebol português e daquilo que vem encontrar. Ele ainda não se abre muito a esse nível, ainda olha muito para as questões circunstanciais, ainda se calhar, normalmente nós descobrimos estas coisas quando finalmente dão uma entrevista para a Argentina ou dão uma entrevista para o México e depois aí soltam-se bastante, nem que depois tenham que reclarificar depois para Portugal que se era isso que queriam dizer ou não, mas é essa dúvida que eu tenho. Quanto ao resto, é de facto um personagem, e aquilo que me chama mais a atenção não é por eu ter aspirações a ser treinador, que acho que já passei essa fase, mas era alguém que estava ligado ao jornalismo, era alguém que tinha um tipo de intervenção mais ligado ou à comunicação social ou ao plano mediático, e conseguiu construir um caminho que lhe permitiu tornar-se treinador, ainda que o Renato Paiva não tenha gostado da forma como ele entrou no Independente del Valle, mas conseguiu impor-se nos balneários, impor-se a outros treinadores, ser competitivo, ganhar troféus, ser contratado pelo Cruz Azul com grande ambição, estabelecer um recorde de pontos, na Liga Mexicana, e conquistar alguns troféus pelo caminho. Portanto, grande expectativa pelo que poderá fazer, tem é que ter tempo para treinar, trabalhar e introduzir as suas ideias. Vamos continuar atentos ao personagem de Martin Anselmi. E agora, de um grande personagem, passamos para outro. O Milan de Sérgio Conceição empatou a 1 gol com o Feyenoord e está eliminado da Liga dos Campeões. E Sérgio Conceição foi obrigado a reunir de emergência esta manhã. Segundo a imprensa italiana, após a eliminação da Liga dos Campeões, os responsáveis do Milan exigiram uma reunião de emergência no centro de treinos, onde foi analisado o afastamento e as suas implicações. A direção desportiva, liderada por Zlatan Ibrahimovic, Sérgio Conceição, o staff e os jogadores estabeleceram como meta prioritária alcançar a todo custo pelo menos o 4º lugar no campeonato, uma vez que é fundamental garantir uma vaga na Champions na próxima época e assim manter o clube entre a elite europeia. Vítor, o que é que mais nos podes dizer sobre esta situação periclitante do Sérgio Conceição no Milan? Porque daqui a um bocado vão mudar o nome de Milanello para Olivanello, porque de facto sempre que existiam estas derrotas, no dia a seguir havia reunião de emergência no Olival e não era preciso ninguém mandar reunir, porque era logo um pé de vento no Olival no dia seguinte. Eu creio que as coisas estão muito claras. Há um objetivo claro da administração do Milan, que é colocar o Milan na Champions, e esse foi sempre o objetivo do início, desde o início. Esta saída é muito estranha da Liga dos Campeões, desde o frango do manhã em Roterdão até ao erro ontem do Theo Hernandes, que o Sérgio assumiu como seu, como líder do grupo, mas o facto é que um jogador tão experiente pôs-se ali a jeito. A partir daí há uma pressão muito maior para a Série A
E eu tenho algumas dúvidas que se o Sérgio Conceição, mediante aquilo que fizer nestes meses, faltam até ao final da época, que se eventualmente não ficasse em quarto lugar, isso pudesse ser sentenciador da continuidade, porque pode fazer um bom trabalho até essa altura, mas estando a 5 pontos da Juventus, há claramente a expectativa de que é possível saltar também a Lazio, eu creio que a Lazio também está antes, e chegar a esse 5º lugar. Inter e Nápoles estão num Sim, o Milan é campeonato à parte. sétimo. Sim. Exatamente. A Atalanta está com 51 pontos, está com mais 10 pontos que o Milan e a menos que tenha uma forte quebra, dificilmente sairá da zona Champions. Depois surge a Juventus com 46 pontos. E é precisamente nesse pelotão de equipas que são candidatas à Champions que o Sérgio Conceição terá que ser uma espécie de mini-campeão, tentar o seu mini-scudetto, que é conseguir acabar, agora até ao final da época, conseguir acabar então no 4º lugar, que é o que dá a entrada direta na Champions. O objetivo é ambicioso, mas com os reforços que o Milan foi buscar no mercado de inverno e também a maneira de ser do Sérgio Conceição, claramente não estaria a ver o Sérgio a conformar-se com algo que não fosse, no mínimo, conseguir o apuramento para a Champions. Bernardo, tu esperavas mais? A entrada do Sérgio Conceição é muito boa, vence a Supertaça, era legítimo pedir um bocadinho mais? É difícil dizer porque o Milan não tem sido um clube demasiado estável e nós vimos o que aconteceu ao treinador anterior que também conhecemos bem, não é? Certo. Eu acho que é difícil pedir-se. Às vezes é difícil pedir-se milagres quando os treinadores não planeiam o plantel, não fazem as pré-temporadas, e depois, muito sinceramente, acho que o principal problema é que parece-me haver ali um mindset difícil na equipa do Milan sobre o que é a grandeza do Milan e o que é que vale não só este plantel, como aquilo que se tem habituado a fazer nos últimos anos. Para terminar, Bernardo. Acho que é isso. Acho muito sinceramente, acho que mesmo para ser quarto, o Sérgio vai precisar de ter alguma sorte. Muito obrigado, meus senhores, pela vossa presença. Chegámos ao final deste Record na Hora. Voltamos amanhã à sua companhia e não perca já de seguida o Jornal à Noite com o Pedro Mourinho. Continue connosco. Este programa foi patrocinado por ESC Online, é o outro campeonato.